Olá, começando mais um Conexão Cultural da TV Câmara e de novo a gente fora dos estúdios, hoje aqui no distrito de Barão Geraldo, para conhecer um pouquinho dos 30 anos da história do Lume Teatro. E nesse bate-papo a gente vai falar com o Ricardo Pussetti, que é um dos atores que está praticamente desde o começo, e com a Cíntia Margaret, que é produtora e está há bastante tempo também junto com o pessoal aqui do Lume. Primeiro eu gostaria de agradecer vocês de nos receberem e eu queria que vocês contassem um pouquinho lá do começo, 30 anos atrás. Obrigado por terem vindo, também é um prazer receber vocês aqui. Bom, o Lume, esse projeto do Lume Teatro começou aqui mesmo em Barão Geraldo, né, saindo assim a ideia inicial da cabeça de um campineiro, porque depois todos os outros atores que foram chegando vieram de diversos locais do país, né? Mas foi um campineiro, Luiz Otávio Bournier, que jovenzinho saiu de Campinas, ele aluno aqui do Conservatório Carlos Gomes de Teatro, saiu daqui para a França para estudar mímica corporal com Etienne Decroux, que foi o fundador da mímica corporal. Depois de anos e anos na França, depois de quase 10 anos na França, ele voltou para o Brasil com uma vontade de construir um espaço onde ele pudesse trabalhar com atores e investigar o ofício do ator. E a Unicamp, como uma universidade jovem, foi a escolhida, ela aceitou abarcar um projeto desse. Desde então, desde 1985, o Lume começou aqui nesse bairro mesmo, porque antes a Unicamp... essa relação com a Unicamp era muito fluida, ela não nos oferecia estrutura, né? E a gente começou aqui no salão da igreja da Vila Santa Isabel, trabalhava ali no salão da igreja. Então, desde o início teve uma relação forte com a comunidade de Barão Geraldo. E desde então a gente está aqui, né? O primeiro ator que chegou para trabalhar com o Luiz Otávio foi o Carlos Simeone, vindo de Curitiba, e logo em seguida eu, vindo aqui de Pinhal, aqui do lado também. Do lado. E aqui a gente está, depois foram chegando os outros, hoje nós somos em 7 atores, que estão juntos já há bastante tempo, mas toda a nossa equipe, a Cíntia é a nossa coordenadora de produção, uma equipe grande, fixa e uma equipe grande, móvel, vamos dizer assim, de colaboradores. Ao longo desses 30 anos, você está há 28 eu estou. 28. Comecei com praticamente 2 anos, né, mais ou menos. Quando o bebezinho estava começando a engatinhar, o Lume ele circulou bastante pelo Brasil e fora do Brasil. Sim. E de cabeça, você lembra de alguns lugares? Sei bastante. Assim, os nossos primeiros 10 anos, só para situar, a gente ficou enfurnado, que eram os 3, né, o Luiz Otávio, o Cime e eu, enfurnado nesse salão da igreja aí e trabalhando 8, 10 horas por dia, assim... desenvolvendo, estruturando o nosso trabalho prático mesmo, com muito pouca saída para fazer espetáculo ou curso. E a partir desses primeiros 10 anos que a gente começou a sair, coincidentemente coincidiu o final desse ciclo com o falecimento do Bournier, que faleceu, infelizmente. Então os atores que chegaram, mas eu e o Cime é que construímos esses próximos 20 anos, né? Sim, então o Lume é conhecido assim por ser um teatro viajante, né? A gente viaja carregando com a gente toda a transmissão desse trabalho desenvolvido aqui, mais os nossos espetáculos, que hoje são 15 no repertório, e a gente viajou para a Europa, para vários países, França, Itália, a Escandinávia, Espanha, para a América Latina muito e para o Brasil todo praticamente, né? E a gente continua nessa dinâmica, porque a gente gosta muito de colocar o trabalho em culturas, em contato com outros artistas também, porque é a nossa maneira também de estar se desenvolvendo e que é um risco, né, de estar junto há tanto tempo, é você acabar cristalizando uma maneira de fazer. Então trazer pessoas de fora para cá, de diversos níveis, eu digo, desde o aluno, que a gente aprende com o nosso aluno, a um mestre do Japão ou do Canadá, sei lá, ou ir para outros lugares e também trocar, né, Cíntia? O Lume foi a primeira companhia que surgiu aqui da Unicamp? Foi. Antes, assim, quando começou o Lume
se instalou aqui, vamos dizer assim, o curso de teatro da Unicamp ainda estava para se abrir. Aqui na vila de Barão Geraldo, vamos chamar assim, não tinha nada, além de artistas, assim, músicos, mas tudo nada organizado. Havia o Tucunduva, o Álvaro Tucunduva aqui, que aliás é um outro potencial entrevistado, que tem um trabalho muito lindo para a música. Ele tem o Sarau do Tucum, né, que ele traz, sei lá, Rigo Barnabé. Então era ele, a única coisa que tinha, e teatro não. Era referência de então. Era referência de então. O que havia era que Campinas era muito diferente nessa época. Eu cheguei em Campinas vindo de Pinhal em 83 e a efervescência cultural da cidade de Campinas era muito grande, muito diferente do que é hoje, né? Com um teatro profissional atuante, dos grupos antigos, o Rotunda, o Tal, o Edgar Riso, o Jonas Lemos, todos foram meus professores também no conservatório aqui, né? E isso existia, e hoje já não tanto, né? Mas foi a fixação do Lume em Barão que acabou sendo quase que não sei se a palavra é a prova, mas um modelo, vamos dizer assim, que mostrou para outros grupos e outros artistas mais jovens que era possível ficar fora do centro do Rio de São Paulo e construir o seu trabalho e daqui sair, né? Que essa era uma ideia do Luiz, porque ele teve possibilidades de ir para Belo Horizonte, para fazer o Lume em São Paulo, na USP, mas ele quis ficar fora e numa cidade também com um grande potencial, como Campinas. Vocês são muito assediados para fazer cinema, TV, para sair um pouquinho do universo do teatro, do universo Lume, vamos dizer assim. Vocês têm uma certa resistência, especificamente você, por ser fora um pouco da seara da dinâmica que você está acostumado a trabalhar, ou porque é uma outra mídia, é um outro campo que você prefere não trabalhar? Porque isso deve ser tentador também, de uma certa maneira. Claro. Não só do ponto de vista financeiro, mas assim, do ponto de vista artístico, de abarcar um público maior. Claro. Não, olha, bom, o Lume, então, ao longo desses anos, ele acabou sendo muito conhecido, os espetáculos da gente, por terem atores muito bons, porque, na verdade, quase que ele não se justificaria, já que é um centro de investigação, se os atores acabassem não sendo bons. Acho que a gente domina o ofício, a gente gosta do que faz e tudo. Então, os atores da gente, do Lume, acabam sendo, sim, convidados para fazer curtas, para fazer longas, para minisséries, né, ou programas especiais, esses da TV, e já fizemos algumas coisas. E gostamos, os que fizeram gostaram, é uma experiência que é muito instigante, muito desafiadora é o oposto, né, do que a gente faz, porque a gente tem às vezes, não existe uma forma fixa, mas já teve espetáculo que a gente ficou anos para ele ficar pronto, né? Ensaia, trabalha, pesquisa, investiga, apresenta aos outros que tem, viaja, volta para o projeto e assim vai até que ele fica pronto. Então esse tempo, por exemplo, nós não temos. Então vai num filme, você recebe, você estuda, você ensaia e é ali. A cena tem que acontecer ali. Então você tem que ativar as ferramentas do seu ofício de uma outra maneira para poder fazer. Então isso nos instiga muito. O problema é que conciliar toda a agenda. E é a opção que a gente fez, na verdade. Quando a gente opta por construir uma estrutura, abarcar um projeto como o Lume, que ele é muito mais vertical do que horizontal, apesar da gente fazer coisas bem diferentes dentro dele, então você ganha a possibilidade de um refinamento, de trabalhar com parceiros que você conhece, como um time de futebol, você olhou ali, você já sabe que você jogou ali, o cara está lá. Então a gente tem essa troca e um desafia o outro, e com a produção que é um diálogo muito próximo e muito diferente, depois a Cíntia vai falar, porque é uma maneira totalmente diferente de produzir. Então a gente tem isso, mas a gente perde, claro, esses prazeres da nossa arte que a gente não consegue realizar como... Conciliar, né? Conciliar, acho que a palavra talvez seja. Não dá para abraçar tudo. Porque
a ter agenda suficiente para estar com um pé aqui, outro ali, outro lá. Porque são 15 espetáculos em repertório. Então, e nós temos os 7 atores, então tem espetáculos com os 7, com 2, com muitos solos, duplas, tal. Então, acontece muitas vezes, o Lume está em 3, 4 lugares, 3, 4 lugares ao mesmo tempo, tempo, né? Dando curso, fazendo espetáculo um sozinho, lá tem 3 e assim vai. Então, realmente, mas não nos deixe de convidar. A gente está sempre em análise, isso, né? Isso em é a resposta quase padrão quando chega, né? O e-mail, o telefonema. Ai, não, mas olha, ó, numa próxima, hein? Você não começou produzindo, né? Sim, quer dizer, eu venho de atuação, Você vem de atuação, venho de uma formação como atriz, mas sempre fui conciliando junto a vida de produtora. E em algum momento eu acabei fortalecendo mais o lado de produção. Mas a minha formação veio de artes cênicas em Londrina. E qual que é a diferença? Outro raciocínio, né? Sim. Você acaba encontrando dentro da produção um espaço criativo também, mas eu falo que até quando você tenta conciliar a produção e o lado como atriz, você acaba ocupando o lado de atriz, não prejudica a produtora, mas o lado de produtora que está o tempo inteiro com demandas, com prazos, com e-mails, com respostas para dar, ocupa muito a vida, né? Então é um trabalho muito prático e dentro do Lume, especificamente, é um trabalho que vai te preenchendo, porque você está, ao mesmo tempo, costurando 7 grupos em um. É o tempo inteiro, né, lida com esses 7 atores, com 7 frentes de trabalho e costurando em um grupo, assim. Você está aqui há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Você chegou já como produtora? Sim. E você atua ainda hoje? Os últimos anos eu priorizei mais a produção, é recente. Há uns 2, 3 anos eu acabei só fortalecendo, porque eu tenho o Lume Teatro e o Feverestival, que é o Festival Internacional de Campinas. Que também precisou de um grande fôlego de produção. Imagino. Bom, vocês acabaram de fazer uma maratona de espetáculos de 30 horas. Aqui na sede, sim. Comemorando os 30 anos. Quando você começou a produzir isso? Na verdade, esse foi um intensivão mesmo. Foi uma proposta que o Lume mapeou esse desejo há um ano atrás. Mapeou, né, como uma das ações das comemorações. Só que aí a gente fez um processo intensivo de produção de em 30 dias produzir 30 horas. Então já tinha um esqueleto levantado há um ano do que seria essa produção, mas a pré-produção dela foi um intensivão mesmo. E depois dessas 30 horas? Depois dessas 30 horas a gente vai estar desproduzindo por 30 anos, né? A Cíntia falou uma coisa legal, que talvez é um tema que ela pode falar, que tem a ver com a produção, que é isso. O projeto ele surgiu de um mapeamento, assim, como que funciona aqui dentro isso, como que os projetos são, porque são 7 cabeças, sim, mais a dela, que pode ir para qualquer lado e fazer qualquer coisa, né? Então é interessante que a produção fica numa... nesse de alinhavando esses desejos, né? Então quando você vê o grupo chegando aos 30 anos, muitas ideias aparecem. Então quando foi mapeado os 30 horas, foi até poder dar espaço para tantas ideias diferentes num único evento. Então para conseguir ter espetáculo, mas ter também as demonstrações, ter vivências práticas num formato mais oficina, ter palestra, né? Então cada um tem um perfil dos atores que conseguiu ocupar essas 30 horas. E tem tantos também que o Lume deixou um legado muito grande, né? Sim. Então tem tantos profissionais que vieram beber nessa fonte, que se formaram a partir de uma troca com o Lume, e muitos desses estavam presentes nessas 30 horas. Quantos atores mais ou menos rodaram por aqui? Vocês têm ideia? Em toda essa trajetória? Em toda essa trajetória. É muito difícil. Se você levar em conta que, por exemplo... Nas meses de fevereiro, só mês de fevereiro, que vem 20 por ator. Circulam 200 pessoas, mais ou menos, em fevereiro. Em fevereiro. Que é um período de todos os atores dão curso nessa época, né? Então você acaba tendo uma circulação de uns 200 estudantes por mês de fevereiro. E há 30 anos há 30 anos não, vão dizer 20, então a gente circula para todos os lugares também dando curso e são cursos que são, claro, um curso de 7 dias, 10 dias, mas existe muita orientação continuada de grupos e de pessoas, tanto da gente ir como deles virem e trocarem, vai embora, volta, então é muita gente. E assessorias que o Lume acaba, né? Direções. Né? Seria arriscado, né? Falar um número O único fechado. que talvez tivesse mais ou menos um valor aproximado é o nosso administrador aqui, que vai marcando todas as atividades e quantos vieram, o Barbosa, né?
E hoje em dia o Lume tem projetos que atendem um número muito grande também de profissionais. Então, já desde 2009, que o Lume tem a oficina Montagem Abre Alas, que é uma oficina que já em uma semana resulta num espetáculo de rua, num grande cortejo de rua. E esse projeto circulou por importantes capitais, por importantes cidades do Brasil, aconteceu ligado a muitos festivais, e a cada edição de Abre Alas participam em torno de 70 estudantes. Então, o número vai se multiplicando. Só, né? Cada vez vai multiplicando isso, mais, né? E mais, e a gente espera vai semeando, assim. Eu falo, a minha referência de Lume já era dentro da universidade, né? Muito antes de imaginar morar em Barão Geraldo e muito antes de imaginar produzir o Lume. Isso lá em Londrina. Isso lá em Londrina. Então, lá na Estadual de Londrina, na UEL, tem já muito forte essa referência do Lume. A gente sempre vai pra lá, e você segue isso como na área formativa, como nos espetáculos. Então, essa referência acaba permeando a formação de muitos artistas no Brasil. Às vezes não no contato direto, mas hoje em dia são publicações, são peças que você assiste um dia, aquilo te desperta um interesse. Bacana. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais Lume Teatro. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão, hoje batendo um papo com a Cíntia Margaret, que é produtora aqui do Lume Teatro, e com o Ricardo Pussetti, que está aqui desde o comecinho. Barão Geraldo tem uma coisa atípica, acho que vocês que circulam por aí, vivem nesse universo do teatro, devem saber melhor do que eu. Tem muita companhia de teatro aqui e todo mundo é muito amigo. Sim. É uma parceria grande entre os grupos. É uma troca que acho que foi se construindo desde o início, por alguma razão. Eu acho que as pessoas foram percebendo que o trabalho de cada uma, de cada grupo ou cada um, né, ia se potencializando com essa troca mesmo, esse intercâmbio, o aprendizado, todo mundo cresce junto, do que um ficar competindo eu fui com até o quando outro, eu mudei, né? Escolhi morar em Barão, seduzida por isso, assim, de estar decidindo Desse para onde clima. ir. E as pessoas falavam, não, mas aqui um grupo empresta material para o outro, um grupo colabora. Eu acho que muito vem também do como sobreviver fora desse eixo, que é uma coisa de estar, né, estamos tão próximo, então vai desde empréstimos de arquibancada, de rotunda, de materiais e trocas de cena artísticas, e trocas artísticas também, né? E aí muita formação contínua que vai acontecendo, conforme um grupo orienta outro, e o outro dirige outro, e as ajudas de produção, técnicos, né, que às vezes está em um grupo e em outro, e circulam. Isso é uma característica que a gente vê pessoas que não são daqui, de fora do país ou do Brasil mesmo, que ficam um pouco impressionados de como isso é possível, como isso existe, né? Porque essa rede, porque o nosso meio é muito competitivo. Então, é isso que eu ia perguntar. É muito competitivo, mas aqui, pelo menos especificamente nesse universo, Barão Geraldo não tem. Não. E é assim também até com o pessoal de fora das artes cênicas também. Eu digo, dança, a música é arte cênica. A música, né? Hoje em dia estão tão os conceitos, né, que às vezes você fala bobagem, mas é contínua essa troca. E eu percebo que tem muito também uma coisa de se indicar. Um conhece muito o trabalho do outro grupo. Então, por inúmeras vezes eu me vi na posição de, não, o Lume não tem agenda para isso, mas você já ouviu o trabalho do Barracão, ou da Boa Companhia, ou do Matulha, aí você vai Tinha uma coisa legal, né? A Cíntia, que hoje é a coordenadora presidenta aí do Festival Internacional, do Feverestival. Quando a gente começou a fazer atividades aqui, começou com o Lume, que a gente tem a nossa sede, a nossa sala de trabalho ali, então tinha espetáculos, as pessoas da vizinhança aqui, que você está vendo, vinham mais estudantes e tal, fomos formando um público, daí os outros grupos que foram chegando também começaram a abrir espaço e também fazer essa produção. Daí a gente tem Cena na Vila, que foi um evento, teve Sorrisos de Outono, que era um evento de palhaços do Lume, vários micro-eventos antes do Feverestival, e eram semanas, às vezes, 2 semanas, e aconteciam espetáculos em todos os espaços da Vila Santa Isabel, aqui em Barão. E o que acontecia era interessante, por exemplo, o Lume lotava. Daí não cabia mais, daí ficava o Barbosa, que era o nosso bilheteiro, administrador bilheteiro, ficava, vai pro Sarau do Tucum que cabe, e ele ficava no telefone, e o Barracão como é que tá? Ainda cabe, vai pro... indicando, né, ou de lá para cá, assim, né? Trocando. É muito legal isso. E qual que é a percepção de quem vem de fora e nota isso? Então, é um pouco espanto, né? Por ser uma coisa que não é comum, na verdade. Essa atmosfera, fevereiro,
Fevereiro isso fica que muito é em completo evidência, hoje porque por causa do festival. quem vem numa época de fevereiro consegue perceber isso de uma forma bem imediata, É como né? se fosse um compacto, assim. Uma amostra. É. Quem vem em outras épocas do ano vai sentindo um pouco mais, No né, no dia a dia a dia, dia, de observar, ou de um grupo indicar para ir visitar outro. Mas acabou sendo uma referência, né? Por muitos períodos, assim, teve já teses, né, do Valmir Santos, que é sobre o Polo Cultural de Barão Geraldo, já teve várias coisas que foram estudadas e faladas. Documentários assim, que foram né? feitos um pouco Que também. é ótimo, né? Sim. Quantas companhias são hoje em Barão? Vocês sabem me numerar? Vamos lá. Eu acho que já tem mais ou menos umas 15, assim, 16, porque tem muitos que foram ficando também pós-Unicamp. Então tem também uma geração nova agora, Está aqui. né, que está se firmando e que optou por ficar aqui. Isso não foi outra sair. coisa interessante, que daí eu acredito assim, diretamente na conta do Bourdieu, que teve essa visão dessa coisa da descentralização. Porque na minha época, por exemplo, de aluno aqui porque é para lá, né, do departamento da Unicamp de Artes Cênicas, a minha turma, por exemplo, todo mundo e todas as turmas ia e vão para o Rio e São Paulo. Então hoje em dia ninguém está fazendo mais nada, porque realmente ali é de poucos conseguem sobreviver, né? Eu acho que isso de volume se fixou, daí todas as companhias foram chegando. Teve companhia da Argentina que veio se fixar aqui, teve do Uruguai, né? Então, e deu essa amostra para os jovens também. Então hoje forma Existem uma turma, possibilidades fora do Rio de São Paulo. uma turma que sai, tem sempre um ou outro grupo que fica aqui. Às vezes é transitório, muitas E vezes já foi depois vai pra circular outra. também, de às vezes usar aqui como uma incubadora para se fortalecer um pouco enquanto grupo, e aí Depois depois de também tem circular. questões da vida, ou tem questões Mas tem também, né, grupos pessoais que levam, se formaram e outros ficaram. aqui e hoje estão sediados em São Paulo, por exemplo. É isso, né? de aqui deu uma fortalecida no grupo para o grupo ir para São Paulo como grupo, Sim. né, e outros foram ficando mesmo. Qual que vocês dois, aí a pergunta para os dois, vocês consideram o espetáculo mais difícil? Ou cada um tem a sua dificuldade? Do que foi do Lume. Da trajetória do Lume Teatro? Difícil em que sentido? Assim, para fazer ou para... Para fazer, o fazer e o fazer como ator. Certo. Vamos pro como ator, deixa eu ver Vamos o que lá, são 15. Eu acho que daí, se você perguntar para cada um dos 7, acho que vai ter a sua dificuldade, né? Para cada um, essa dificuldade vai variar. Eu acho que a dificuldade ela pode aparecer tanto o fazer ele na cena, vamos dizer assim, ele já pronto, como também uma dificuldade às vezes para chegar no resultado final, né? Então, eu tenho 3 solos que eu faço 3 espetáculos que eu faço sozinho. Um deles, que chama Kafka, agarrado num traço a lápis, que é um espetáculo sobre a vida do Kafka, misturando vida e obra. Ele enquanto pessoa e personagem, e eu sou sozinho, é muito texto, transita por vários estilos, vamos chamar assim, várias linguagens, quase dentro do mesmo espetáculo. Então, para mim, é muito difícil fazer. Fisicamente, por exemplo, porque como a gente tem isso do repertório, o espetáculo ele dura no tempo, então o Shizen, 7 Cuias, que é um espetáculo quase de dança, uma mistura de dança, essa fronteira entre dança e teatro. Que já tem 11 anos. Que já tem 11 anos, então a gente 11 anos atrás era um corpo, e ele foi dirigido por um japonês, bailarino, dançarino de butô, aquela pegada japonesa física pesada, então para você fazê-lo, você tem que ter uma preparação anterior muito forte. E a gente tem um dia a dia disso, mas como é um espetáculo que já tem 11 anos, ele já não circula tanto quanto os mais recentes. Então, às vezes fica 3 meses sem fazer. Quando chega, você tem que voltar tudo, então tem essa dificuldade. Um desafio físico, né? Mas no geral, ontem mesmo eu fiz um outro solo, que é o Quinócios, que ele tem 20 anos, esse ano faz 20 anos. Ele é extremamente físico, não tem palavras, nada. E é legal, eu fiquei feliz ontem até porque eu me senti super bem, fiz e estava bem, já teve vezes que eu não estava tão preparado, que eu fiz, eu acho que vou ter um infarte aqui no meio, né? Mas eu acho que o mais legal disso, além da dificuldade, assim, que é um desafio, é que você tem a oportunidade de ir refinando o trabalho e descobrindo outras maneiras de fazer. Então, esses de trabalho muito físico, como que não é mais a força o seu foco enquanto ator, mas é a sutileza e tudo isso. Então você vai aprendendo sempre. Né?
Agora, para produzir, as dificuldades... Não, para produzir as dificuldades são outras, assim, né? Muitas vezes são espaciais, como o Lume tem também vários espetáculos que não para espaços não convencionais, que não necessariamente para palco e plateia. Às vezes você se depara também com as dificuldades de como enquadrar em espaços físicos, em como adequar para todas as necessidades técnicas. Mas eu acho que o Lume construiu uma facilidade por ter um repertório tão vasto, né? Por ter um repertório que se fortalece, que vai se ressignificando, porque eles têm espetáculos há 20 anos, então eles também vão, de alguma forma, eles são universais e vão se ressignificando a cada época, eles sempre dialogam, né, com a realidade e tudo. Então acaba que isso facilita muito a produção do Lume no sentido de ir readequando o que é possível com um espetáculo, às vezes não é com outro. Tem o mais recente espetáculo coletivo do Lume, que são com 7 atores, com a direção da Grace Passou de BH, que é incrível, é um espetáculo lindo que propõe uma outra relação de público e que é criado um ambiente de bar. Então o público está posicionado, os bem intencionados, então o público está posicionado num ambiente mais cabaré, num ambiente mais de mesas, de bar, então você acaba construindo, produzindo um espetáculo e um bar, que é realmente servido de bebidas, que tem toda uma produção. Esse acaba às vezes tendo alguns entraves até para adequar que local, sendo um pouco mais difícil nesse sentido, né? De que local, de suporte, de custo, então acaba às vezes tendo algumas limitações assim. Bom, também para quem produziu 30 anos em 30 horas, depois disso... É verdade, nossa, deu para ver o que eles trabalharam a produção. Nós, atores, trabalhamos junto na criação dos conceitos, da programação e tal, e no dia, nas 30 horas. Agora, essa equipe que foi grande... Quantas pessoas até hoje aí trabalharam? Entre 30. atores... 30 pessoas para 30 horas. A gente fez a conta e deu 30. Uau. 30 artistas? Toda a equipe. É? Não, a equipe não todos os atores que apresentaram. A equipe de produção, suporte técnica. do Lume, suporte administrativo, bilheteria, né? Tirando a parte dos artistas, foram 30. Por incrível que pareça, foi 30, uma equipe de 30 para produzir 30 anos em 30 horas. E atores, mais ou menos? Atores foram dos 7 do Lume mais convidados, ficou em torno de uns 20, 25. Se você pegar daí que veio o Cupinzeiro, chega a 50. Porque teve também daí o bloco mesmo, né? O Cupinzeiro e os flautins. E vai sair algum material, porque vocês fizeram um livro dos 25 anos. Vai sair algum material gráfico dos 30? Dos 30 não gráfico, tem saído muito material audiovisual, tem saído muitos teasers, muitas pequenos vídeos sobre os 30 anos. Agora também pós as 30 horas vai ter um material. Teve o PERT, né, que marcou, abriu os 30 anos de Lume. Né? Esse sim é desafio de produção, né? O PERT eu imagino múltiplas linguagens, era aéreo, orquestra, 200 artistas em cena, desafio para todo mundo, com transmissão, né, de internet, então lidando com a tecnologia, com espetáculos, né, com aéreo, com projeção de videomap, então enfim, esse foi realmente né, produzir qualquer espetáculo do repertório do Lume é fácil hoje em dia. Porque o PERT ele aconteceu aqui em Glasgow. Em Glasgow. E na Austrália. Tinha a colaboração da Austrália. A Austrália entrou com as animações e com a pessoa que... E o processo de criação, Isso, que dirigiu junto comigo. Foi a junção de 3 coletivos, do Lume Teatro, do Legs on the Wall, que é da Austrália, né, Sydney, e do Conflux, que é de Glasgow. E quem chegou a quem? Quem procurou quem? Foi assim, na verdade, foi um e-mail que chegou... Como tantos outros, Como tantos outros que chegam. E a gente tem uma piada interna nossa, que é meio antiga, a mídia, né? Porque é do fax, que a gente sempre brincava, eu e o Simeon, não sei o quê. Ai, tem esse, sei lá, ligou não sei da onde, que é uma intervenção, não sei da coisa, a gente não faz, eu não sei o que fazer. Ah, você recebeu o fax, ou você atendeu o telefone, né? Então, te vira agora, vê o que você faz. Bom, daí foi esse e-mail do Alan, que é da Escócia. Que é o diretor lá do Conflux, da Escócia, procurando o Lume, que ele havia ouvido falar, que depois que a gente se encontrou e tal, ele contou que ele queria um grupo do Brasil e aonde ele ia falavam do Lume. Ele até brinca e fala, eu fui lá para o Brasil para ver. Daí eu cheguei no aeroporto, perguntei lá alguma coisa, onde tem um café. Ele falou, você tem que ver o Lume, hein? Né, a brincadeira dele. Então... Foi daí, e muito pela nossa, porque como era uma grande intervenção urbana, cada núcleo entrou com a sua experiência. Então o Legs on the Wall, eles são especialistas
uma das especialidades são aéreos e o uso da arquitetura urbana para aéreo. Então, prédios, essas coisas de grandes eventos. Eles fizeram na Olimpíada de Londres, e na Inglaterra tiveram, não só em Londres, vários em Birmingham. Eles fizeram a abertura da Olimpíada e o fechamento e tal. Então, coisas grandiosas. O Conflax, eles são, na verdade, a especialidade deles é de ser um aglutinador de projetos, de reunir pessoas, ter a ideia, que a ideia foi deles e vamos fazer, né? E é uma associação de teatro físico, então muitas pessoas do teatro físico. E o Lume entrou com essa especialidade de trabalhar na rua do Abre Alas, que é de trabalho com arquitetura urbana, criação de uma dramaturgia que incorpora essa arquitetura e também a história e as personagens e peculiaridades daquele espaço. E trabalhar com grandes coros de atores, de 100 pessoas e tal. Então foi essa junção, que foram 2 anos desse núcleo criando, né? Que ia para lá, eles vinham para cá, e muitas horas de Skype, né? Um compositor que compunha, o Stephen, que era um irlandês, músico, maestro. E orquestras para serem convidadas em cada país, então tinha essa trilha tanto para... Foi assim um esticar assim, das nossas capacidades, enquanto eu nunca tinha trabalhado na direção de uma coisa tão grande, trabalhando com coisas que eu não tinha a mínima ideia, por exemplo, essa área tecnológica, quando chegava as discussões e interferia em tudo, né? Interferia na dramaturgia, porque eram cenas de lá, transmitidas daqui para lá. E a produção, que também a gente deu um passo quase, assim, digamos que foi maior que a perna, mas a gente alongou bastante e conseguiu, né? Não, mas ninguém, o público não percebeu, porque foi espetacular. Não, isso foi se fortalecendo ao longo de 2 anos, né? Sim, Quando a gente olhava e falava, onde a gente se meteu, gente, meu Deus do céu, mas ao mesmo tempo um olhava para o outro e falava, mas a gente está aprendendo muita coisa, vamos lá. E também é um aprendizado diário. Sim. Acho que todas as profissões teve esse tempo deles se estruturar, né? Legal, bacana. Gente, infelizmente vai ter que ir para um rápido intervalo, mas a gente volta em 2 minutinhos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo aqui na sede do Lume Teatro. Como que é viver com 7 pessoas durante tanto tempo, ao longo desses 28 anos que você está aqui, desses 30 anos de existência, a convivência? Sai muita briga, sai muita distensão, tem muita... E como que você administra isso? Que eu imagino que deve sobrar para você, né? Olha, existem dentro dos sets pessoas com personalidades mais fáceis e outras mais difíceis. Eu sei que a minha é meio difícil, então eu posso falar bem, mas assim, olha, sai, acho que qualquer grupo de pessoas tem as discordâncias, tem as dificuldades às vezes de personalidade, mas isso assim, é tudo muito contornável, assim, vamos dizer assim, com a disposição das pessoas aprenderem uma com as outras, de mudarem, de se olharem também, de buscar sempre o respeito para o outro, pelo outro, e tendo como foco central, assim, não perder de vista que o que nos une, o que nos uniu no início, né, foi esse projeto do Lume, esse trabalho a ser feito e que vem sendo construído, que hoje deu tantos frutos. Assim, outro dia a gente teve um encontro com outro grupo que está viajando, passando aqui por Campinas, Barão, pelo Brasil, que é o Work Center do Grotowski da Itália, na Itália, né, sediado na Itália, e a gente conversando, os 2 grupos conversando, o Lume, esse diretor desse grupo, falou, pra gente, vocês parecem uma grande árvore, que tem um tronco central, uma raiz muito funda e um tronco sólido do trabalho, e esse 7, e aí quando eu falo 7, são 7, mas são mais do que 7, é um 8 aqui e muito mais gente, são esses braços que vão para caminhos completamente diferentes, mas que estão unidos, né? Então acho que a gente tem isso forte. E a gente acabou se desenvolvendo e se constituindo quase numa espécie de família, como uma tradicional família circense, né? Então, nós já temos hoje os filhos também aí circulando.
né, os nossos filhos, e vem como uma família, vem com tudo, com a beleza que é pertencer a uma família, a saber a sua origem, no caso simbolicamente a origem do nosso trabalho, a tradição que a gente bebeu, a tradição que nós construímos em termos de trabalho, e que nos mantém, e que nos faz descobrir coisas novas a partir do velho. E tá ali com aquelas pessoas que têm as suas manias, que tem né, e cada um de nós tem mesmo, que pode ser pessoal ou pode ser de trabalho, às vezes desses desejos. Tem uma outra coisa legal que o Luiz falava também, que eu acho bonito, que ajuda nessa união, que é o lume, ele tem que existir para que o sonho de quem está no lume seja realizado. Então isso desde o início aconteceu. Por exemplo, eu sou palhaço. Então teve épocas que assim, eu quero trabalhar com um palhaço italiano lá na Itália, na casa dele, o velhinho Nanni Columbaione, 80 e tantos anos. Vai, fica um mês, volta. Isso volta para o lume depois. Sim. E cada um de nós faz essas coisas. Então, eu quero ir lá trabalhar cavalo marinho, não sei de onde, pode ir. Eu quero escrever um livro, vou parar 2 meses para escrever esse livro. Escreva. E o grupo, e daí também a produção, né? O grupo, porque acaba que é isso que a gente fala esse ano, que é isso que fez ser um coletivo, mas ao mesmo tempo ser tão singular e fundo que era a habilidade de cada um. E os desejos foram sempre aparecendo, assim, tanto que lidar com a produção do Lume não é lidar só com um trabalho objetivo, né, concreto. Temos esse espetáculo, temos esse curso. Tem isso e tem os desejos e onde cada um quer aprofundar. Então tem períodos mais acadêmicos, tem períodos que alguns precisam estar envolvidos com questões mais da academia, de bancas, doutorados ou de pesquisas para publicações. Tem outros que precisam estar em troca com comunidades distantes, específicas, que precisam às vezes circular para uma determinada região para se alimentar e trazer isso para potencializar o grupo, assim. Então, eu acho que eu sempre acabei me colocando muito de observadora deles, para onde tá indo, para poder saber para onde tinha que caminhar, para não impor algo e sim respirar junto, assim. Porque se entender você que pegar... respiro era esse, para onde que cada um tinha que direcionar a sua força. Se assim. você pegar só os atores, assim, é como se fossem 7 lumes diferentes, na verdade, né? Que na verdade tem tudo a ver, né, com... Tem uma unidade. Se completam, né? Mas se completam, exato. Cada um tem uma autonomia que a gente fala. E se completa. Mas o arranca-rabo de vez em quando é bom. Ah, também, de vez em quando sai, as né? coisas acontecem também não pra tem, né? Pra coisa ficar mais firme, né? Não chega a ser uma família rodriguiana, sabe? Mas... nem tanto, nem né? tanto. Não precisamos exagerar. E teve algum momento de crise, de pensar em parar ao longo desses 30 anos? Olha, não, olha, eu acho que talvez, para dizer o momento mais... acho que foi esse momento quando o Luiz Otávio, na verdade, assim, depois desses 10 anos, esse trio trabalhando juntos, né, o Cime, o Luiz e eu, 10 anos, esses atores que estão agora estavam chegando, eles eram ainda alunos, estavam fazendo estágio, a gente não sabia quem ficava, quem não ficava, porque também era uma coisa meio natural, né? Eles vieram até mais do que acabaram ficando, daí sai por isso, sai por aquilo e tal. E quando o Luiz Otávio morreu, para mim, para a gente, para os dois ali, foi um baque. A gente pensou realmente, parava por não saber o que fazer, porque apesar de ser como se diz, a gerência desse trabalho todo era feita muito pelos 3, com muita autonomia, mas havia a ideia era dele, ele tinha um papel de orientar, meio de mestre, né, a gente. Então sem isso a gente ficou, nossa, falta uma parte agora, e agora? Ficou um vazio. E essa molecada agora, o que nós vamos fazer com ele? Vamos nós agora, como é que orientar? Mas daí e os dois eram atores mesmo. Nós vamos ter que parar o nosso para orientar esses moleques agora, mas ao mesmo tempo nós precisamos dele, eles estão querendo, né? Eles estão aqui, toda a pessoa deles no trabalho. Então foi esse momento até que a gente falou, não, vamos continuar, e esses que estão aqui vêm para dentro. Até em homenagem ao Luiz, né? Até pelo legado e por tudo que já tinha sido feito, e daí a coisa... com muito trabalho, eu acho, foi... E o trabalho é diário, né?
porque o Lume não... vocês fazem outras coisas, vocês têm muitas publicações, né? É que tudo é Lume, né? É. No fundo, esse trabalho diário, tudo é. Então, seja escrevendo, ou ministrando um curso, ou treinando, ou apresentando. Tanto que você tem períodos em que você tem atores circulando por motivos diferentes. Então, tem uns que estão apresentando, tem outros que estão ministrando um curso, outros estão dirigindo um espetáculo. Então, é também identificar que tudo isso é o trabalho do Lume, né? É um grande leque, assim, né? Diário, E de agora para frente, dos próximos 30 anos aí, o que a gente pode esperar? Que será, né, que vem... Eu acho que eu vejo, sei lá, da produção, eu vejo também o Lume agora, esses 30 anos, dando uma recriada, assim, um fôlego de para onde estamos indo artisticamente ou para onde estamos indo de necessidades e de trocas também, fortalecendo muitas trocas com Campinas, né, que é a sede onde o Lume nasceu, e o Lume expandiu, e desde do marco do início dos 30 anos foi pensado um PERT que atingiu 20 mil espectadores diretamente quis fazer em Campinas. Poderíamos ter feito um projeto podia ter grande, sido para São Paulo, poderia ter ido para outro centro, né? Tinha, né, essa coisa, podia ser na Sé, podia ser em diversos espaços, mas foi pensado o coração de Campinas, foi para o Largo do Rosário, então dali foi também o que todo esse trabalho do Lume também move aqui. Até esse ano a gente está abrindo a sede mensalmente, reabrindo, assim, ela sempre com programação, né, mais artística, assim, para a comunidade, mensalmente com espetáculos. Então começou o projeto Lume em Casa. Todo mês as pessoas vão ter espetáculos do repertório do Lume, e palestras, demonstrações, atividades acontecendo aqui, nesse território, assim. Sim. Então... E voltando um pouco no PERT, foram 2 anos de trocas, construção, de ensaios, de trabalhar com os atores 2 anos lá. para 2 dias de espetáculo. 2 dias, exato. E como que foi a circulação? Uma parte ia para lá, uma parte vinha... Tinha essa troca Teve, mas era mais centrada nos diretores, né? Acabou que a gente aqui, eu fiquei como parte desse núcleo pelo Lume, tinha o Alan do Conflax, o Patrick do Legs on the Wall, o Stephen, que era o compositor, e eu. E daí, claro, Teve um momento desse núcleo dirigir em Glasgow, trabalhar em Glasgow, um momento desse núcleo trabalhar na Austrália, e o encontro maior foi aqui. Porque daí um piloto aconteceu aqui no Brasil, aqui em Campinas. Em outubro 2013, anterior, né? 9 meses mais ou menos antes da estreia mesmo do espetáculo, todos esses diretores vieram pra cá, e aí trabalharam cenas de aéreo aqui, trabalharam com os artistas daqui, foram amarrando esse roteiro para chegar num roteiro a ser dirigido em Glasgow e aqui. O Ricardo foi essa ponte de ir também para Glasgow nas vésperas, no mês anterior, e dirigir lá. Então, eu terminei teve o essa direção espetáculo lá coletiva. E corri para cá. Ele dirigiu 2 PERTs. Um lá Você e um dirigiu aqui. um lá e um aqui. Junto com o Patrick, né? Que é e também aqui junto, porque assim, eu estava nessa função, mas com a Cris e a Naomi bem comigo, junto, assim. E vem mais frutos por aí dessas parcerias? Vocês pretendem fazer alguma coisa especificamente voltada para esse tipo de espetáculo? Ele continua de onde ele surgiu, né? Ele surgiu da oficina Montagem Abre Alas. Né? Surgiu essa força que o Lume tinha. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa, que eu acho que os próximos Abre Alas já vai ter um pouco, por exemplo, essa coisa que o nosso uso de arquitetura enquanto dramaturgia, por exemplo, ela era o plano. Então, as aparições e desaparições, as ruas e alturas baixas, vamos dizer, o poste, o banco, uma sacada, janela e tal. A gente ampliou muito a nossa altura. Muito. Né? Então, eu acho que nos próximos Abre Alas nós já temos experiência para isso. Acho que o PERT deixa também, não é que precisa resultar um espetáculo igual. Não, mas ele deixou a força também na equipe, assim, a força na produção, na comunicação, a força potencializou de lidar com uma coisa grande, como lidar. Né? O que chega até num 30 anos em 30 horas, produzido num espaço de tempo muito menor, né, em muito menos tempo, e resulta num grande evento. Porque na verdade o 30 horas foi como se fosse um grande espetáculo, né? Porque era uma... Ele foi uma coisa contínua, um grande espetáculo contínuo. Né? Acabava aqui um roteiro de como aquilo ia ser. Um espetáculo ali na nossa arena, ali que a gente monta com a arquibancada, fora, o público saindo já era uma coisa que... Então, isso foi dirigido pela gente, foi pensado, essa pessoa tem que fazer nesse horário da madrugada, é esse trabalho que a gente quer, não o outro, porque tem uma característica que vai
Uma linha, estudando né? até um pouco O desenho do que foi as 30 horas. o respiro do público. Você viu o público meia-noite, cabaré, lotado, já começou às 2 da tarde, foi. Depois do cabaré vai dar o público vai estar cansado, vai estar trocando de público, então o que tem que acontecer? Então tudo, né, essas coisas foram pensadas. Aí tem que ter uma festa, o DJ, né, vai e tal, ter também essa... e comida, né. Então é uma direção múltipla que é artística e produção. Eu imagino que você tenha Muito. dormido umas 30 horas depois. Não consegui. Não conseguiu, né? Não Imagina. dormi durante as 30 horas, nem Pra no minuto. desligar Foi só eu e depois. você que não A dormimos, gente né? não dormiu Pra mesmo, desligar mas- depois também demorou um pouco. Demora um pouquinho Demora. pra ir voltando pro eixo, assim. Demora assim. Agora voltando para o hoje e para o futuro, como que as pessoas encontram a programação do Lume? A gente tem a programação, a pessoa pode acompanhar pelo Facebook, pela página do Lume, né, que é Lume Teatro. O site do Lume Teatro, lumeteatro.com.br, tem um espacinho, cadastre-se e receba a nossa mala direta. Quinzenalmente essa mala direta chega no seu e-mail e você fica sabendo por todos os cantos onde que o Lume tá, em que cidade, em São que malas região. diretas bem compactas, elas não... Que não vão lotar a caixa de e-mail de ninguém. Não trabalhamos mais com fax. Então fica claro que não adianta mandar fax. Não adianta mandar fax, Mas a né? gente está bem online, então o site e o Facebook são canais diretos de comunicação com a gente. E tem bastante também sempre pela mídia por onde a gente está circulando. E acho que- e a sede está aberta para quem está em Exatamente, Campinas, para visitar não só nos dias de espetáculo, mas para Temos conhecer uma o Lume mais de biblioteca perto. muito interessante para pessoas interessadas do teatro, muito material videográfico de coisas raras, assim, isso está aberto, as pessoas podem vir pessoas circulam, às consultar e vezes, também tal. para essas consultas. Ah, isso é ótimo, É. isso é muito legal. Agora, para a gente encerrar um minutinho para o campineiro que não conhece o Lume, qual o recado que vocês deixam? Olha, eu acho assim, nós somos de Campinas, estamos em Barão Geraldo, temos uma alegria muito grande de estar aqui, Campinas nos deu muito, é a nossa casa, a gente construiu o nosso trabalho aqui, apesar de sermos todos de fora. Então a nossa casa aqui em Barão Geraldo, na Vila Santa Isabel, na rua Carlos Diniz Leitão 150, é aberta para as pessoas, para virem aqui, ver o que a gente faz, ver a nossa biblioteca, conversar com a gente, jovens que estão começando no teatro, querem trocar e querem aprender, então é isso, como era uma família, a gente falou agora há pouco, Sim. é uma casa que está aqui aberta. Muitíssimo obrigado e mais um Conexão fica por aqui. Tchau e até o próximo programa.